Olá, abençoados! A paz do Senhor Jesus. Sejam sempre bem-vindos ao canal Teté Animações. Meus irmãos, vamos nos alimentar da palavra do nosso poderoso e fiel Deus, amém? No livro de Mateus, capítulo de número 8 e versículos de número 23 ao 26, diz assim, meus irmãos: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus então perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Meus irmãos, quando a gente entra no barco com Jesus, a gente não imagina que no meio da caminhada virá uma grande tempestade. Mas sabe, meus irmãos, Deus, Ele tem a maneira dele de arrancar de dentro de nós o medo. Sentir medo não é pecado. Mas se você deixa o medo te dominar, isso sim pode te levar a pecar. O medo sempre vai encher o mundo, mas ele não precisa encher o seu coração. Quando Jesus perguntou se os discípulos estavam sentindo medo, eles estavam no meio de uma grande tempestade. O apóstolo Mateus chamou aquela tempestade de seísmo, que significa terremoto. E essa palavra, meus irmãos, seísmo, só foi usada por Mateus 3 vezes na Bíblia. Foi usada quando Jesus morreu na cruz e a terra tremeu. Foi usada quando Jesus ressuscitou e a terra tremeu. E foi usada naquele dia, quando a tempestade veio de encontro ao barco. O que Mateus enxergou naquela tempestade, meus irmãos, não foi simplesmente vento forte, não foi simplesmente o barco balançando. Mateus percebeu que a terra estava tremendo. Meus irmãos, a distância entre você e as vitórias que Deus preparou para a tua vida, talvez seja apenas um clamor a Deus, assim como os discípulos clamaram: Mestre, tem misericórdia de nós, senão nós morreremos. Meus irmãos, se a tempestade chegou na tua vida, não tenha medo. Você não consegue lidar com ela sozinho? Clama por Jesus, que com certeza absoluta Ele vai se levantar e dará ordens aos ventos e ao mar, e a sua vida voltará a ter tranquilidade e bonança. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e fica na paz de Cristo, meus irmãos.